E se eu te dissesse que a decisão mais perigosa que você toma para a saúde da sua próstata não acontece durante o dia? Ela acontece no escuro, quando você decide desligar o despertador depois de apenas 5 horas de sono, pensando que pode compensar no fim de semana. Essa escolha, repetida por anos, cria um ambiente de crise biológica silenciosa, um ataque contínuo e invisível a uma das glândulas mais sensíveis do corpo masculino. O perigo não está em uma noite mal dormida, mas na normalização de um padrão de sono insuficiente, que lentamente desgasta os mecanismos de defesa do seu organismo, preparando o terreno para problemas que só se manifestarão décadas depois, de forma muito mais agressiva. Para milhões de homens, acordar 2 ou 3 vezes à noite para ir ao banheiro é o primeiro sinal de que algo está errado. Eles culpam a bexiga, culpam a idade, culpam o copo de água que tomaram antes de deitar. Mas, na minha experiência, essa interrupção noturna é muitas vezes a última peça do dominó a cair numa reação em cadeia que começou anos, até décadas, antes. É o alarme final e desesperado do seu corpo para um problema silencioso e profundo. Se você é um homem com mais de 40 anos e dorme menos de 6 horas por noite, você está, sem saber, colocando sua próstata em um estado de estresse contínuo. E quando os sintomas se tornam inegáveis, o dano é significativamente mais difícil de reverter. Eu sou a doutora Bianca Rangel. Ao longo dos meus 20 anos de consultório, eu já conversei com centenas de homens que chegam preocupados com a próstata. Eles listam os sintomas, nós pedimos os exames, mas quando eu pergunto sobre o sono deles, um padrão quase sempre aparece. É a única coisa que eles nunca pensam em mencionar, mas que muitas vezes é a peça fundamental do quebra-cabeça. Isso não é algo que temos tempo de explorar numa consulta de 15 minutos. E é exatamente por isso que eu sinto a necessidade de compartilhar essa conexão crucial com você hoje. Minha autoridade não vem de um título, mas da observação atenta de padrões que se repetem e que a medicina de rotina, com frequência, deixa passar. O tema do sono e da saúde da próstata é tão relevante porque vivemos em uma cultura que glorifica a falta de descanso. Sacrificar o sono por produtividade, entretenimento ou para lidar com o estresse tornou-se um símbolo de força, e não o que realmente é: um ataque biológico direto a órgãos vitais. O problema é negligenciado porque suas consequências não são imediatas. Não há uma dor aguda, um alarme súbito. É um processo lento, degenerativo, que se acumula ao longo de décadas. O dano causado aos 30 e 40 anos se manifesta como problemas sérios aos 50 e 60, conectando-se diretamente aos medos mais profundos de um homem. O diagnóstico de uma doença, a perda da vitalidade e a sensação de que é tarde demais para consertar o estrago. Para entender essa conexão, precisamos primeiro desconstruir um mito fundamental. O sono não é um descanso passivo. Ele é um processo de manutenção biológica ativo e inegociável. Um momento em que seu corpo executa as tarefas mais críticas de reparo e regulação. É durante o sono profundo que o organismo regula ativamente os hormônios e conserta os danos celulares acumulados durante o dia. Quando esse processo é cronicamente interrompido, especialmente por dormir menos de 6 horas, uma cascata de efeitos negativos começa a se desenrolar, e a próstata, por sua sensibilidade hormonal, está diretamente na linha de fogo. Vamos entender exatamente como isso acontece em seu corpo. O primeiro mecanismo dessa cascata é o caos hormonal. Quando você não atinge as fases de sono profundo de forma consistente, seu corpo interpreta isso como um sinal de perigo e permanece em estado de alerta máximo. Isso resulta na produção contínua de cortisol, o hormônio do estresse. Esse estresse crônico perturba o delicado equilíbrio dos hormônios sexuais, incluindo a testosterona e sua forma mais potente, o dihidrotestosterona, ou DHT, que estão diretamente envolvidos na regulação do crescimento das células da próstata.
Pense nisso como acelerar o motor de um carro no ponto morto. Você não está indo a lugar algum, mas está criando um desgaste imenso e desnecessário em todo o sistema. Mas a desregulação hormonal é apenas parte da história. O segundo fator é ainda mais traiçoeiro porque você não consegue senti-lo acontecendo, e ele se chama inflamação sistêmica. O sono é, de longe, o anti-inflamatório mais poderoso e natural do seu corpo. Sem uma quantidade suficiente de sono restaurador, os marcadores inflamatórios, como as citocinas, aumentam por todo o organismo. Para a próstata, uma glândula pequena e altamente sensível, esse estado constante de inflamação de baixo grau é como uma febre baixa que nunca cede. Esse ambiente cronicamente inflamado cria as condições ideais para que as células prostáticas cresçam de forma desordenada e anormal, aumentando o risco de condições como a hiperplasia prostática benigna. O terceiro e último componente dessa cascata biológica é a falha da equipe de limpeza noturna. Durante o sono profundo, nosso corpo ativa um processo fascinante chamado autofagia, que é, essencialmente, o programa de reciclagem celular. É nesse momento que a equipe de limpeza do seu organismo entra em ação para remover células velhas, danificadas ou disfuncionais, reparando os tecidos e mantendo tudo em ordem. Quando você dorme consistentemente menos de 6 horas, essa equipe mal tem tempo de começar o trabalho. Células danificadas ficam para trás e se acumulam em áreas sensíveis como a próstata, o que, a longo prazo, aumenta os riscos de disfunções e desenvolvimento de doenças. Para ilustrar como isso acontece na vida real, pense no caso de Ricardo, um gerente de 48 anos que atendi. Ele se orgulhava de viver com apenas 5 horas de sono por noite, acreditando que isso era um sinal de força e dedicação ao trabalho. Sua rotina era trabalhar até tarde e depois relaxar assistindo ao noticiário em seu tablet, já na cama. Ele começou a acordar 2 vezes por noite para urinar e se sentia constantemente cansado, mas culpava o estresse do trabalho. Ricardo não tinha a menor ideia de que seu hábito forte estava, na verdade, criando a tempestade hormonal e inflamatória perfeita, que mirava diretamente em sua próstata, noite após noite. Agora que você entende o dano biológico que a privação de sono causa, vamos olhar para os hábitos do dia a dia, aparentemente inocentes, que estão acionando toda essa cascata. É fundamental identificar esses sabotadores silenciosos, pois muitos deles são práticas normalizadas em nossa sociedade, vistas como inofensivas ou até mesmo como formas de relaxamento. O problema é que, do ponto de vista biológico, esses hábitos estão ativamente roubando a qualidade do seu sono, mesmo que você não perceba. Eles impedem que seu corpo acesse as fases profundas e restauradoras que são essenciais para a saúde da sua próstata e de todo o seu organismo. O primeiro e talvez mais comum sabotador é a traição da luz azul. Aquele hábito de rolar o feed das redes sociais, responder e-mails ou assistir a séries no celular ou tablet enquanto está na cama, não está apenas mantendo sua mente acordada. A luz azul emitida por essas telas está ativamente enviando um sinal ao seu cérebro para suprimir a produção de melatonina, o hormônio-chave que inicia e sustenta o sono profundo e restaurador. Você pode até sentir que pegou no sono rapidamente, mas, na realidade, está roubando de si mesmo a qualidade de sono que sua próstata desesperadamente precisa para se reparar, resultando em um descanso superficial e fragmentado. O segundo sabotador silencioso é o engano do álcool. Muitos homens utilizam uma taça de vinho, uma cerveja ou uma dose de destilado para relaxar e ajudar a pegar no sono. Embora o álcool tenha um efeito sedativo inicial que pode de fato dar sonolência, ele perturba severamente a arquitetura do seu sono mais tarde, durante a noite. Ele bloqueia o sono REM, uma fase crucial para a recuperação mental e emocional, e, à medida que o corpo o metaboliza, causa microdespertares. Essa fragmentação do sono,
Mesmo que você não se lembre dela na manhã seguinte, contribui para o mesmo ciclo de estresse hormonal e inflamação que prejudica sua próstata. O terceiro grande erro é tratar o sono como um cartão de crédito que você pode pagar no fim de semana. Essa é uma falácia biológica perigosa. O relógio interno do seu corpo, conhecido como ritmo circadiano, depende de consistência e previsibilidade para funcionar corretamente. Ir para a cama e acordar em horários muito diferentes durante a semana e nos fins de semana é como infligir um jet lag crônico ao seu próprio sistema. Isso impede que seus hormônios e seus sistemas de reparo celular encontrem um ritmo estável e eficiente, mantendo seu corpo em um estado constante de desorganização e estresse fisiológico. O caso de Marcelo, um aposentado de 55 anos, exemplifica perfeitamente esses sabotadores. Ele acreditava viver uma vida saudável, comia bem, se exercitava regularmente. No entanto, sua rotina de sono era completamente irregular. Algumas noites, ficava acordado até tarde assistindo a filmes. Em outras, ia para a cama cedo. Ele também tinha o hábito de tomar 2 doses de conhaque antes de dormir para desligar. Marcelo ficou genuinamente confuso quando seu médico mencionou que sua próstata estava aumentada, pois sentia que estava fazendo tudo certo durante o dia, sem saber que seu sono inconsistente e interrompido pelo álcool estava minando todos os seus esforços de saúde. Felizmente, retomar o controle da qualidade do seu sono não exige medidas drásticas, mas sim a adoção de condutas práticas e seguras que apoiam a biologia natural do seu corpo. Este plano de ação proativo não envolve tratamentos, mas sim a criação de um ambiente e uma rotina que sinalizem ao seu organismo que é seguro e apropriado entrar em modo de reparo profundo. São ajustes de comportamento e percepção que qualquer pessoa pode implementar, começando hoje à noite, para proteger sua saúde a longo prazo e dar ao seu corpo a chance de se recuperar adequadamente. A primeira ação é criar uma zona de descompressão de 60 minutos antes de dormir. Este período não é para terminar o trabalho, resolver problemas ou ter conversas estressantes. É um tempo sagrado para desacelerar. Desligue todas as telas, diminua as luzes da casa, leia um livro físico, ouça música calma, ou pratique uma meditação leve. Essas ações simples sinalizam ao seu sistema nervoso que é hora de mudar do modo luta ou fuga, dominado pelo cortisol, para o modo descansar e reparar, permitindo que a melatonina comece a agir naturalmente e o prepare para um sono profundo e restaurador. A segunda estratégia poderosa é ancorar o seu dia com luz solar matinal. Uma das maneiras mais eficazes de consertar a sua noite é começar a sua manhã corretamente. Logo após acordar, exponha-se a 10 ou 15 minutos de luz solar direta, sem óculos de sol. Este ato simples ajuda a ajustar e fortalecer o relógio biológico do seu corpo. A luz da manhã inibe a melatonina e aumenta o cortisol de forma saudável, sinalizando que o dia começou. Isso torna o seu ritmo circadiano muito mais robusto, facilitando a sensação natural de sono na hora apropriada à noite, quando a escuridão chegar. Finalmente, gerencie ativamente o seu ambiente de sono. Seu quarto não deve ser um centro de entretenimento ou um segundo escritório. Ele deve ser um santuário para o sono. Otimize-o para que seja fresco, escuro e silencioso. Mantenha a temperatura mais baixa, pois o corpo precisa de uma leve queda na temperatura para iniciar o sono. Use cortinas blackout para bloquear qualquer luz externa. E se você tiver sono leve, considere usar protetores de ouvido ou uma máquina de ruído branco para mascarar sons perturbadores. Essas não são frescuras, são ferramentas essenciais para uma saúde melhor. Então, nós conectamos os pontos. Vimos como a privação de sono afeta diretamente seus hormônios e alimenta a inflamação, atacando a próstata. Identificamos os hábitos comuns, como o uso de telas à noite e o consumo de álcool, que sabotam a qualidade do seu descanso. E, mais importante,
Traçamos um plano simples e seguro para recuperar suas noites através de rotinas de desaceleração e da otimização do seu ambiente. A mensagem mais poderosa que posso deixar para você é esta: proteger a saúde da sua próstata começa no momento em que sua cabeça encosta no travesseiro. Priorizar de 7 a 8 horas de sono de qualidade não é um luxo, é um ato fundamental de autopreservação. Lembre-se, este vídeo tem fins educativos e serve para apoiar, não para substituir, a orientação profissional. Se você está sentindo qualquer sintoma preocupante, como dificuldade para urinar ou idas frequentes ao banheiro, ou se acredita ter um distúrbio do sono mais sério como apneia ou insônia crônica, por favor, marque uma consulta para conversar com seu médico ou um profissional de saúde qualificado. Se esta informação te ajudou a ver a conexão entre o sono e sua saúde sob uma nova luz, por favor, curta este vídeo e compartilhe com os homens da sua vida. E comente aqui embaixo uma pequena mudança que você planeja fazer na sua rotina de sono. Eu espero você no próximo vídeo. E se eu te dissesse que a decisão mais perigosa que você toma para a saúde da sua próstata não acontece durante o dia? Ela acontece no escuro, quando você decide desligar o despertador depois de apenas 5 horas de sono, pensando que pode compensar no fim de semana. Para milhões de homens, acordar 2 ou 3 vezes à noite para ir ao banheiro é o primeiro sinal de que algo está errado. Eles culpam a bexiga, culpam a idade. Mas essa interrupção noturna é muitas vezes a última peça do dominó a cair numa reação em cadeia que começou décadas antes. Se você tem mais de 40 anos e dorme menos de 6 horas, você está colocando sua próstata em uma crise silenciosa, e quando os sintomas se tornam inegáveis, o dano é muito mais difícil de reverter. Eu sou a doutora Bianca Rangel. Ao longo dos meus 20 anos de consultório, eu já conversei com centenas de homens que chegam preocupados com a próstata. Eles listam os sintomas, nós pedimos os exames, mas quando eu pergunto sobre o sono deles, um padrão quase sempre aparece. É a única coisa que eles nunca pensam em mencionar, mas que muitas vezes é a peça fundamental do quebra-cabeça. Isso não é algo que temos tempo de explorar numa consulta de 15 minutos. E é exatamente por isso que eu sinto a necessidade de compartilhar essa conexão crucial com você hoje. Minha autoridade não vem de um título, mas da observação atenta de padrões que se repetem e que a medicina de rotina, com frequência, deixa passar. Este tema é tão relevante porque vivemos em uma cultura que glorifica a falta de descanso, tratando-a como um símbolo de força e não como o que realmente é, um ataque biológico direto a órgãos vitais. O problema é negligenciado porque suas consequências não são imediatas. O dano causado aos 30 e 40 anos se manifesta como problemas sérios aos 50 e 60, conectando-se diretamente aos medos mais profundos de um homem, o diagnóstico de uma doença e a perda da vitalidade. É por isso que criamos este espaço. Se você acredita que informações seguras como esta podem ajudar outras pessoas, curta este vídeo, comente e se inscreva no canal. Seu apoio garante que essa mensagem chegue a mais homens que precisam ouvi-la. Para entender essa conexão, precisamos primeiro desconstruir um mito fundamental. O sono não é um descanso passivo. Ele é um processo de manutenção biológica ativo e inegociável. Um momento em que seu corpo executa as tarefas mais críticas de reparo e regulação. É durante o sono profundo que o organismo regula ativamente os hormônios e conserta os danos celulares acumulados durante o dia. Quando esse processo é cronicamente interrompido, especialmente por dormir menos de 6 horas, uma cascata de efeitos negativos começa a se desenrolar. E a próstata, por sua sensibilidade hormonal, está diretamente na linha de fogo. Vamos entender exatamente como essa cascata biológica acontece dentro do seu corpo, passo a passo. O primeiro mecanismo dessa cascata é o caos hormonal. Quando você não atinge as fases de sono profundo de forma consistente, seu corpo interpreta isso como um sinal de perigo e permanece em estado de alerta máximo. Isso resulta na produção contínua de cortisol, o hormônio do estresse,
Esse estresse crônico perturba o delicado equilíbrio dos hormônios sexuais, incluindo a testosterona e sua forma mais potente, a dihidrotestosterona, ou DHT, que estão diretamente envolvidos na regulação do crescimento das células da próstata. Pense nisso como acelerar o motor de um carro no ponto morto. Você não está indo a lugar algum, mas está criando um desgaste imenso e desnecessário em todo o sistema. Mas a desregulação hormonal é apenas parte da história. O segundo fator é ainda mais traiçoeiro porque você não consegue senti-lo acontecendo, e ele se chama inflamação sistêmica. O sono é, de longe, o anti-inflamatório mais poderoso e natural do seu corpo. Sem uma quantidade suficiente de sono restaurador, os marcadores inflamatórios, como as citocinas, aumentam por todo o organismo. Para a próstata, uma glândula pequena e altamente sensível, esse estado constante de inflamação de baixo grau é como uma febre baixa que nunca cede. Esse ambiente cronicamente inflamado cria as condições ideais para que as células prostáticas cresçam de forma desordenada e anormal, aumentando o risco de disfunções. O terceiro e último componente dessa cascata biológica é a falha da equipe de limpeza noturna. Durante o sono profundo, nosso corpo ativa um processo fascinante chamado autofagia, que é, essencialmente, o programa de reciclagem celular. É nesse momento que a equipe de limpeza do seu organismo entra em ação para remover células velhas, danificadas ou disfuncionais, reparando os tecidos e mantendo tudo em ordem. Quando você dorme consistentemente menos de 6 horas, essa equipe mal tem tempo de começar o trabalho. Células danificadas ficam para trás e se acumulam em áreas sensíveis como a próstata, o que, a longo prazo, aumenta os riscos de desenvolvimento de doenças. Para ilustrar como isso acontece na vida real, pense no caso de Ricardo, um gerente de 48 anos que atendi. Ele se orgulhava de viver com apenas 5 horas de sono por noite, acreditando que isso era um sinal de força e dedicação ao trabalho. Sua rotina era trabalhar até tarde e depois relaxar assistindo ao noticiário em seu tablet, já na cama. Ele começou a acordar 2 vezes por noite para urinar e se sentia constantemente cansado, mas culpava o estresse do trabalho. Ricardo não tinha a menor ideia de que seu hábito forte estava, na verdade, criando a tempestade hormonal e inflamatória perfeita, que mirava diretamente em sua próstata, noite após noite. Então, como você pode ver, a falta de sono não causa apenas cansaço. Ela desencadeia um ataque biológico em 3 frentes: desregula seus hormônios, inflama seu sistema e impede que seu corpo se limpe adequadamente. Cada noite mal dormida é mais uma camada de estresse adicionada a uma glândula que já se torna mais vulnerável com a idade. O dano é real, cumulativo e, por muito tempo, silencioso. Agora que você entende o dano biológico que a privação de sono causa, vamos olhar para os hábitos do dia a dia, aparentemente inocentes, que estão acionando toda essa cascata sem que você perceba. Agora que você entende o dano biológico que a privação de sono causa, vamos olhar para os hábitos do dia a dia, aparentemente inocentes, que estão acionando toda essa cascata. É fundamental identificar esses sabotadores silenciosos, pois muitos deles são práticas normalizadas em nossa sociedade, vistas como inofensivas ou até mesmo como formas de relaxamento. O problema é que, do ponto de vista biológico, esses hábitos estão ativamente roubando a qualidade do seu sono, mesmo que você não perceba. Eles impedem que seu corpo acesse as fases profundas e restauradoras, que são essenciais para a saúde da sua próstata e de todo o seu organismo, transformando sua rotina noturna em uma ameaça invisível. O primeiro e talvez mais comum sabotador é o que eu chamo de a traição da luz azul. Aquele hábito de rolar o feed das redes sociais, responder e-mails ou assistir a séries no celular ou tablet enquanto está na cama, não está apenas mantendo sua mente acordada.
A luz azul emitida por essas telas está ativamente enviando um sinal ao seu cérebro para suprimir a produção de melatonina, o hormônio-chave que inicia e sustenta o sono profundo e restaurador. Você pode até sentir que pegou no sono rapidamente, mas na realidade, está roubando de si mesmo a qualidade de sono que sua próstata desesperadamente precisa para se reparar, resultando em um descanso superficial e fragmentado. O segundo sabotador silencioso é o engano do álcool. Muitos homens utilizam uma taça de vinho, uma cerveja ou uma dose de destilado para relaxar e ajudar a pegar no sono. Embora o álcool tenha um efeito sedativo inicial que pode, de fato, dar sonolência, ele perturba severamente a arquitetura do seu sono mais tarde, durante a noite. Ele bloqueia o sono REM, uma fase crucial para a recuperação mental e emocional, e, à medida que o corpo o metaboliza, causa microdespertares. Essa fragmentação do sono, mesmo que você não se lembre dela na manhã seguinte, contribui para o mesmo ciclo de estresse hormonal e inflamação que prejudica sua próstata. O terceiro grande erro é tratar o sono como um cartão de crédito que você pode pagar no fim de semana. Essa é uma falácia biológica perigosa. O relógio interno do seu corpo, conhecido como ritmo circadiano, depende de consistência e previsibilidade para funcionar corretamente. Ir para a cama e acordar em horários muito diferentes durante a semana e nos fins de semana é como infligir um jet lag crônico ao seu próprio sistema. Isso impede que seus hormônios e seus sistemas de reparo celular encontrem um ritmo estável e eficiente, mantendo seu corpo em um estado constante de desorganização e estresse fisiológico, que cobra seu preço ao longo dos anos. O caso de Marcelo, um aposentado de 55 anos, exemplifica perfeitamente esses sabotadores. Ele acreditava viver uma vida saudável, comia bem, se exercitava regularmente. No entanto, sua rotina de sono era completamente irregular. Algumas noites, ficava acordado até tarde assistindo a filmes. Em outras, ia para a cama cedo. Ele também tinha o hábito de tomar 2 doses de conhaque antes de dormir para desligar. Marcelo ficou genuinamente confuso quando seu médico mencionou que sua próstata estava aumentada, pois sentia que estava fazendo tudo certo durante o dia, sem saber que seu sono inconsistente e interrompido pelo álcool estava minando todos os seus esforços de saúde. É importante reforçar que estes são fatores comportamentais sobre os quais você tem controle. No entanto, se você ronca alto, acorda com falta de ar ou simplesmente não se sente descansado mesmo após uma noite completa na cama, você pode ter um distúrbio clínico do sono, como apneia do sono ou insônia crônica. Nestes casos, é absolutamente essencial que você consulte um profissional de saúde qualificado para uma avaliação adequada. Discutir seus hábitos e sintomas com um médico é o passo mais seguro e responsável a ser tomado. Agora que identificamos os problemas, vamos para a parte mais importante: as soluções práticas e seguras que você pode começar a aplicar hoje mesmo. Felizmente, retomar o controle da qualidade do seu sono não exige medidas drásticas, mas sim a adoção de condutas práticas e seguras que apoiam a biologia natural do seu corpo. Este plano de ação proativo não envolve tratamentos, mas sim a criação de um ambiente e uma rotina que sinalizem ao seu organismo que é seguro e apropriado entrar em modo de reparo profundo. São ajustes de comportamento e percepção que qualquer pessoa pode implementar, começando hoje à noite, para proteger sua saúde a longo prazo e dar ao seu corpo a chance de se recuperar adequadamente, transformando a preparação para o sono em um ato de cuidado consciente e preventivo para sua próstata. A primeira ação é criar uma zona de descompressão, de 60 minutos antes de dormir. Este período não é para terminar o trabalho, resolver problemas ou ter conversas estressantes. É um tempo sagrado para desacelerar. Desligue todas as telas, incluindo celulares, tablets e a televisão. Diminua as luzes da casa para um tom mais quente e suave.
Leia um livro físico, ouça música calma ou pratique uma meditação leve. Essas ações simples sinalizam ao seu sistema nervoso que é hora de mudar do modo luta ou fuga, dominado pelo cortisol, para o modo descansar e reparar, permitindo que a melatonina comece a agir naturalmente e o prepare para um sono profundo e restaurador. A segunda estratégia poderosa é ancorar o seu dia com luz solar matinal, pois uma das maneiras mais eficazes de consertar a sua noite é começar a sua manhã corretamente. Logo após acordar, exponha-se a 10 ou 15 minutos de luz solar direta, sem óculos de sol. Este ato simples ajuda a ajustar e fortalecer o relógio biológico do seu corpo, sinalizando que o dia começou. Em paralelo, gerencie ativamente o seu ambiente de sono. Seu quarto deve ser um santuário. Mantenha a temperatura mais baixa, pois o corpo precisa de uma leve queda na temperatura para iniciar o sono. Use cortinas blackout e considere protetores de ouvido. Estas não são frescuras, são ferramentas essenciais para uma saúde melhor. Então, nós conectamos os pontos. Vimos como a privação de sono afeta diretamente seus hormônios e alimenta a inflamação, atacando silenciosamente a próstata. Identificamos os hábitos comuns, como o uso de telas à noite e o consumo de álcool, que sabotam a qualidade do seu descanso, mesmo que você não perceba. E mais importante, traçamos um plano simples e seguro para recuperar suas noites através de rotinas de desaceleração e da otimização do seu ambiente. A mensagem mais poderosa que posso deixar para você é esta: proteger a saúde da sua próstata começa no momento em que sua cabeça encosta no travesseiro. Priorizar de 7 a 8 horas de sono de qualidade não é um luxo. É um ato fundamental de autopreservação. Lembre-se, este vídeo tem fins educativos e serve para apoiar, não para substituir, a orientação profissional. Se você está sentindo qualquer sintoma preocupante, como dificuldade para urinar, ou se acredita ter um distúrbio do sono mais sério como apneia ou insônia crônica, por favor, marque uma consulta para conversar com seu médico ou um profissional de saúde qualificado. Se esta informação te ajudou a ver a conexão entre o sono e sua saúde sob uma nova luz, por favor, curta este vídeo e compartilhe com os homens da sua vida. E comente aqui embaixo uma pequena mudança que você planeja fazer na sua rotina de sono. Eu espero você no nosso próximo vídeo.